Bom dia, professor. Bom dia, estão me ouvindo direitinho? Sim, Estão visualizando a minha tela? sim. Peço desculpa que eu me confundi, eu saí da turma da enfermagem, eu pensei que era em relação, que era a turma da enfermagem que estava perguntando, tá? O nosso horário é 8h20, a gente está entrando, acabei de terminar uma aula com a enfermagem, e hoje a gente ainda tem um assunto para fechar uma ideia que a gente vem construindo desde o início do semestre. E é isso que nós vamos fazer hoje. Depois vamos, no final da aula, vamos combinar os nossos próximos passos, visto que nós já estamos finalizando a nossa parte aqui de aulas teóricas. Então, hoje eu queria continuar na vertente que a gente está trabalhando, tanto aqui na teoria quanto na prática, que é a questão da fase analítica. Nós estamos trabalhando a questão da análise microscópica da amostra biológica. Então, nós já vimos lá, temos feito prática, né? Temos feito práticas sobre essa questão. Na última aula prática, nós fizemos a questão da identificação do diagnóstico microscópico. Como nós vimos, é presuntivo, né? Então, eu dei duas amostras e pedi que vocês identificassem qual micro-organismo que estava presente lá. Então, a gente está desenvolvendo uma ideia em relação a esta fase analítica do diagnóstico microbiológico. Eu peço que desligue o microfone, por favor. Nós vimos também que cada amostra biológica eu preciso olhar com carinho, porque não existe a receita de bolo, como eu falei para vocês. Eu preciso avaliar cada amostra biológica, como é que eu vou fazer o diagnóstico, como é que eu vou fazer a análise dessa amostra. Teoricamente, nós falamos do nosso último encontro sobre os elementos que estão presentes em algumas amostras biológicas, como, por exemplo, a urina, né, que são aqueles elementos que podem nos levar a confundir com um possível micro-organismo. Então, eu preciso entender que o que eu vou analisar é uma amostra biológica e que nesta amostra biológica eu vou ter muitos elementos e no meio desses elementos vai estar o meu objeto de busca, que é o micro-organismo. Então, por isso a gente falou de urina, porque foi a amostra que a gente estava trabalhando lá na nossa aula prática. Hoje eu queria acrescentar neste assunto mais uma informação em relação a mais uma amostra biológica, no caso, uma amostra biológica vindo do trato respiratório, né? Então, eu vou avaliar microscopicamente essa minha amostra em busca do meu potencial agente patogênico, do meu potencial micro-organismo, mas eu preciso entender que para essa amostra biológica eu vou ter elementos peculiares desse sítio de onde está vindo a minha amostra biológica. Então, aqui nós vamos ver que são elementos diferentes dos elementos que nós vamos visualizar lá na urina. Na urina, nós vimos que nós vamos verificar presença de hemácias, nós vimos que nós podemos verificar a presença de cristais, né, que são elementos peculiares da urina. Então, vejo que se eu mudar de perspectiva, se eu mudar de amostra biológica, no caso aqui uma amostra de escarro, né, uma amostra vinda do pulmão, do trato respiratório inferior, a minha perspectiva muda. Os meus elementos que eu preciso avaliar são outros, mas o meu objeto de busca nunca mudará. O meu objeto de busca é o meu micro-organismo, é com ele que eu vou trabalhar, é com ele que eu vou buscar, mas eu preciso olhar esses elementos, porque, afinal de contas, esse meu micro-organismo ele está inserido no meio destas informações. A análise microscópica, ela serve, como nós vimos lá na aula prática, para ter uma impressão inicial, para verificar se o meu micro-organismo está presente ou não. E nós vimos lá que eu posso fazer o exame a fresco e já visualizar o micro-organismo e pensar qual o grupo que ele pertence. Eu posso fazer uma coloração e essa coloração também vai me reforçar mais ainda qual o micro-organismo, né?
mas eu preciso olhar para os elementos. E esses elementos vão me dizer se a minha amostra é ou não de qualidade. Então, lá na urina, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, as células epiteliais que virão na urina, elas têm até um determinado quantidade para ser considerado normal. Se tiver acima de 10 por campo, de 10 células epiteliais por campo, ela vai ser considerada uma amostra inadequada, porque é uma amostra que não foi coletada de forma adequada, ou seja, ela não foi coletada do jato médio. Ela tem muitos elementos do epitélio uretral, então significa que provavelmente eu estava pegando o primeiro jato. Então, esta avaliação microscópica, lógico, o meu objeto de busca é o micro-organismo, mas os elementos que eu vou visualizar nesta amostra me dirão se ela é também uma amostra de qualidade. Inclusive, eu posso rejeitar essa amostra só por esta análise microscópica inicial. Tá? Então, vamos levar em consideração aqui a amostra do trato respiratório inferior, no caso, escarro, e vamos avaliar. Então, aqui eu tenho duas lâminas de escarro, uma amostra advinda do trato respiratório inferior, ou seja, lá do pulmão. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quais são os elementos constituintes ou quais são os elementos que virão nesta amostra lá do pulmão. Tá? Eu tenho que saber isso para poder avaliar se a minha amostra é ou não de qualidade. Então, vamos lá. Avaliar aqui essa primeira. É uma amostra de escarro. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho grande quantidade de células epiteliais escamosas. Olha aí. Então, ó, tá vendo aquelas células de revestimento, né? Células epiteliais descamativas, ó, elas descamam e vêm na minha amostra biológica. Só que essas células, elas são células peculiares de que parte do trato respiratório? Parte do trato respiratório superior. Então, essas células epiteliais escamosas, elas são características do trato respiratório superior. E olha como elas estão em abundância, tá vendo? Tenho muitas células escamosas. Vamos lá olhar a célula, identificar, ó. Aqui eu tenho a célula, ó. Olha o núcleo dela como é pequenininho e central, característico desse tipo celular. Então, eu tenho uma abundância dessas células epiteliais escamosas. E ela é do trato respiratório superior. Mas qual é a amostra que eu pretendo analisar? Qual é a amostra que eu solicitei a coleta? Do trato respiratório inferior. Então, o que é que esses elementos estão fazendo em abundância aqui? Significa que eu não trouxe a amostra do pulmão, né? A amostra que eu coletei não veio do meu pulmão. Veio de onde? Do meu trato respiratório superior. Então, isso demonstra que eu não fiz uma coleta adequada. Olha aí a quantidade de células epiteliais. Então, significa que esta minha amostra de escarro está contaminada com secreções da orofaringe, ou então do trato respiratório superior. E não é trato respiratório superior que eu quero analisar. Eu quero analisar escarro, eu quero analisar a amostra que veio lá do meu pulmão. Então, é por isso que quando eu falei da coleta dessa amostra para vocês, eu disse que uma amostra de escarro significativa é aquela realmente que tem secreção, né? Que realmente vem lá, que é produtiva, que tem lá aquilo, o escarro esverdeado, amarelado, né? Eu não quero saliva, porque aqui provavelmente o que tem é amostras daqui do trato respiratório superior, e não é esta região que eu quero avaliar se está ou não sendo acometida por um processo infeccioso, tá? Então, olha aqui como pela simples análise microscópica eu consigo identificar se a minha amostra foi coletada ou não adequadamente. Nós não podemos esquecer que aqui o escarro não somos nós que vamos coletar. Quem vai coletar é quem? Quem vai coletar é o meu cliente, que eu já fiz a orientação para ele, né, verbalmente ou através da cartilha que eu, como biomédico, montei lá no meu laboratório para entregar para os meus clientes. Isso nós vimos lá nas fases do diagnóstico microbiológico, é um dos fatores que a gente trabalha lá. A amostra número 2, nessa lâmina número 2, eu vejo aqui, então, olha só, eu tenho que avaliar, olhar para cá, e se eu não tiver treinado, e se não tiver conhecimento do que se trata,
esses elementos aqui eu não vou conseguir identificar. Então, aqui eu tenho inúmeros neutrófilos segmentados. Os neutrófilos, ó, são aquelas células do sistema imunológico, células fagocíticas, tá vendo? Olha aqui o neutrófilo que eu tenho bem aqui, ó. A coloração que eu fiz aqui é a coloração de Gram. Por quê? Porque eu fiz uma coloração para encontrar o meu objeto de busca, que é o micro-organismo, né? Então, os outros elementos, como os neutrófilos, eles vão se corar fracamente, mas vão corar e eu consigo visualizar. Então, eu tenho aqui os neutrófilos segmentados presentes na minha amostra. Eu digo que eles estão em grande quantidade. Por quê? Porque aqui eu estou olhando apenas um campo, né? Estou olhando apenas um campo microscópico. Vamos ver quantos neutrófilos a gente pode ver aqui, ó. 1, 2 neutrófilos. Mas se eu percorrer outros campos, eu vou ver inúmeros neutrófilos. E além disso, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a presença de micro-organismos aqui na superfície, né? Presença de bacilos gram-positivos aderidos aqui na superfície de uma célula epitelial, tá vendo? Ó? Eu tenho uma célula epitelial e esses elementos, ó, esses micro-organismos estão aderidos na superfície desta célula. Isso tudo tem um significado, esta aderência desse micro-organismo. Então, veja que eu estou analisando microscopicamente esta amostra. Então, qual é o significado disso? Primeiro, nesse primeiro elemento, a interpretação. Então, se eu tenho células epiteliais escamosas e ausência de neutrófilos, está vendo que eu não vejo nenhum neutrófilo aqui, ó? Eu não vejo neutrófilo, eu só estou vendo células epiteliais. Então, a presença de uma grande quantidade de células epiteliais e a ausência de neutrófilo significa que esta minha amostra não é uma amostra representativa. Provavelmente o que foi coletado aqui foi saliva. Então, vejo que lá no início, quando eu recebi a amostra, eu já poderia ter rejeitado. Não, mas aí eu vou dar uma olhada microscopicamente. Eu fui olhar microscopicamente e olha o que eu vi. Então, quando eu olho no frasco, eu vejo se aquilo é saliva ou se aquilo é escarro. Eu consigo definir. E se eu for olhar microscopicamente, ó, poxa, é saliva, mas eu vou dar uma olhada aqui, né? Vai lá no microscópio, o que você vai ver é a presença de uma grande quantidade de células escamosas, a ausência de neutrófilos, porque provavelmente não tem infecção acontecendo no trato respiratório superior, provavelmente é lá no pulmão, onde eu quero avaliar se a infecção está acontecendo ou não. Então, seria uma amostra não aceitável. A partir desse momento, eu rejeitaria a amostra. Eu não faria a cultura, que seria o próximo passo, né? Pegar esta amostra e semear no meio de cultura. Então, vejam, repito novamente, como a microscopia, como esta análise inicial da minha amostra é importante para eu definir pontos como, por exemplo, está ocorrendo um processo infeccioso? Não está ocorrendo? Esta minha amostra é adequada? Não é adequada? Eu posso avaliar isso aqui na minha microscopia. Eu tenho aqui células epiteliais aqui nessa amostra 2. Eu tenho células epiteliais escamosas intensamente colonizadas, ó, que é esta região que eu marquei para vocês aqui, ó. Tudo isso aqui é uma célula epitelial, né, bem aproximada. Olha o núcleo dela aqui. Então, célula epitelial escamosa intensamente colonizada, ou seja, o que esses micro-organismos estão fazendo aqui na superfície dessa célula? Então, se ele está se multiplicando aqui na superfície, provavelmente esse crescimento excessivo, ele indica que houve uma demora no transporte desta amostra. Como assim, professor? Significa que se eu deveria processar esta minha amostra, então, olha, seu João, após a coleta, até 2 horas, traga imediatamente. E eu tenho que analisar até 2 horas. Poxa, passou, quando eu fui lá já era 4 horas. Então já passou do tempo. Olha aí como uma amostra vai perder qualidade. Os micro-organismos que poderiam estar aqui em pequena quantidade, um ou outro, ó, como estão aqui esparsos, ó, presentes aqui, eles agora se multiplicaram, né? E isso pode me dar uma falsa impressão de que ali eu tenho uma infecção estabelecida em grande quantidade,
Mas, na verdade, isso pode ser da minha amostra que demorou para ser analisada. Não significa que eu não encontrarei em amostras de escarro micro-organismos em abundância. Muitas das vezes encontrarei, tá, pessoal? Mas quando esses micro-organismos em abundância estão aderidos na superfície de células epiteliais escamosas, isso é um indicativo de que essa minha amostra demorou para ser processada. Ou demorou porque o seu João coletou 6 horas e foi levar 10 da manhã, ou demorou porque ele coletou, entregou imediatamente e eu demorei para analisar essa minha amostra. Agora nós temos aqui mais duas lâminas de escarro, né? É o que a gente está avaliando. Então, se eu olhasse para cá, alguém arriscaria me dizer o que é que eu vejo aqui? Ninguém? É isso que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês, tá? Vocês vão fazer um esfregaço e aqui tem um mundo de informações que eu preciso filtrar, que eu preciso analisar o que é que está acontecendo. Então, vamos lá. O meu objeto de busca, vocês acham que está presente aqui? Qual é o meu objeto de busca? Micro-organismo. Vocês acham que nessas duas lâminas aqui, nessas duas amostras, tem presença de micro-organismo? Sim ou não? Bora, gente, bora participar. Sim, professor. Você acha que tem micro-organismo aqui, Virna? Eu acho que sim. Ó, vamos do pressuposto, não vamos nos afobar, vamos dizer assim, né? Eu tenho primeiro que, eu já falei isso, eu falei na outra aula, repeti várias vezes. Eu tenho que saber como é o meu micro-organismo, para eu poder definir se ele está presente aqui. E nós vimos que os principais micro-organismos, vamos lá, essa amostra veio do pulmão. Então eu tenho que pensar quais são os micro-organismos que causam infecção no pulmão. Bactérias causam pneumonias? Causam. Fungo podem causar? Pode causar infecções. Tá, beleza. Então eu tenho 2 micro-organismos. Então eu tenho que pensar, é a amostra do sítio pulmão. Qual é o micro-organismo que causa infecção pulmonar? Fungos e bactérias causam. Então eu vou agora procurar os meus objetos, fungo e bactéria, né? Nós olhamos por aqui e nenhuma dessas estruturas que estão aparecendo aqui são peculiares de fungos, né? Não tenho nenhum filamento, não tenho nenhuma levedura. Lembra que as leveduras são aquelas brotando? Não tenho presente aqui. Olho para cá também, eu não vejo presença de bactérias, né? Bactérias, elas são muito pequenas. Não estou visualizando cocos e não estou visualizando bacilos. Olha, aqui, se ela estivesse, eu veria ela no meio dessa grande quantidade de informações, eu veria o meu objeto de busca. Ok, eu não estou visualizando micro-organismo aqui. Por que eu afirmo isso com tanta segurança? Porque nenhum desses elementos que eu estou visualizando tem morfologia peculiar do meu micro-organismo que causa infecção lá no pulmão. Então, eu preciso saber o que é isso que eu estou visualizando. Vamos lá. É uma amostra de escarro. Então, eu vou ver se tem células do epitélio. Ó, tenho uma célula epitelial escamosa presente bem aqui, ó. Então, eu tenho célula escamosa e eu tenho uma abundância de neutrófilos segmentados, ó. Eu tenho muitos neutrófilos. Tudo isso aqui são neutrófilos, são células do sistema imunológico. Então, apesar de eu não ver o micro-organismo, mas essa quantidade de neutrófilos, ela me diz, olha, está ocorrendo uma infecção. Porque eu tenho muito neutrófilo. O que eles estão fazendo aí? Estão combatendo algum antígeno, estão combatendo algum micro-organismo. Então, a presença, então veja, apesar de eu não ver o micro-organismo, mas eu consigo inferir que está ocorrendo um processo infeccioso, porque tem muito neutrófilo. Mas, professor, por que não estou vendo a célula?
Porque eu tenho porque eu não estou vendo o micro-organismo. Neste campo aqui, eu tenho que percorrer outros campos para visualizar micro-organismo. Então, como eu tenho muito neutrófilo, eu tenho muita célula do sistema imune, talvez eles estejam combatendo o micro-organismo ferrenhamente e agora o micro-organismo esteja em pequena quantidade. Por isso que eu não estou visualizando ele aqui, tá? Então, essa minha técnica, ela não é uma técnica muito aprimorada, muito sensível. Mas quando eu não vejo o micro-organismo, mas vejo muita célula do sistema imune, isto me indica que está ocorrendo uma infecção em algum ponto do trato respiratório. Mas qual trato respiratório? Aí eu tenho que avaliar. Essa minha amostra, ela veio realmente do pulmão ou essa minha amostra veio do meu trato respiratório superior? Então, para eu saber se ela veio do pulmão, eu tenho que ver células do epitélio pulmonar, que eu vou já mostrar para vocês. Essas células escamosas que eu mostrei para vocês, ela não é do trato respiratório inferior, ela é do trato respiratório superior. Então, quando eu olho aqui, eu vejo uma abundância de neutrófilos e células escamosas. E aí eu fico na dúvida, essa minha amostra, ela veio do pulmão ou ela veio do trato respiratório, né? Esta infecção, indicada pela grande quantidade de neutrófilos, ela está acontecendo no trato respiratório superior ou no inferior? Aí fica a minha dúvida. Por isso que esta análise, essa lâmina, ela é de difícil interpretação, porque eu fico na dúvida se a infecção está acontecendo no trato respiratório superior ou no inferior. Tá vendo? Então, esses são os indicativos, esses são os elementos, e eu estou amplificando para vocês mais uma amostra que é o escarro. Já falamos de urina, falando de escarro, a avaliação microscópica dessa amostra. Para outra amostra, é outro tipo de análise, é outro elemento, tá? Para o sangue é outro elemento, para o sangue não, que a gente não faz microscopia inicialmente, mas para LCR é outra amostra, é outro tipo de análise, são outros elementos que eu preciso olhar se estão ou não presentes lá. Aqui é um esfregaço também de escarro, né? E aí a gente já consegue ver que eu tenho muitos neutrófilos presentes aqui, né? Vou olhar se eu tenho células do epitélio, né? Olho por aqui, eu não vejo células epiteliais. Então, ausência virtual de células escamosas e inúmeros neutrófilos, ó. Então, se eu não estou vendo as células escamosas, né, que são essas, que são peculiares do trato respiratório superior, significa que esta minha amostra, provavelmente, ela veio lá do pulmão, né? Que a coleta foi feita adequadamente, ou seja, o seu João, ele fez a higiene oral sem usar nenhuma substância química, né? Fez o bochecho lá para limpar, para retirar essas células do trato respiratório. Fez uma tosse produtiva e trouxe a amostra lá do pulmão, né? E quando passou pelo trato respiratório, como ele tinha higienizado, não trouxe essas células escamosas, né? Então, isso significa que a amostra realmente é uma amostra de alta qualidade que realmente veio lá do pulmão. Para eu confirmar que se realmente ela veio do pulmão, eu tenho que avaliar se tem alguma célula presente aqui que é característico lá do pulmão, que são as células colunares. E aí, ó, eu tenho células colunares presentes, eu vou já mostrar para vocês mais aproximado o que é uma célula colunar. Essas células colunares, elas são peculiares lá do trato respiratório inferior, por isso eu digo que esta amostra é de alta qualidade. Então, microscopicamente, eu avalio e tenho certeza que a minha amostra veio do pulmão, por isso eu digo que ela é de qualidade. Agora eu vou avaliar se tem a presença do meu objeto de busca, que é o micro-organismo. Eu não visualizo aqui fungos, nem bactérias, que são os principais agentes causadores de infecções pulmonares, mas eu tenho uma grande quantidade de neutrófilos. Significa, agora eu consigo identificar, olha, lá no pulmão está ocorrendo um processo infeccioso, apesar de não ter visto o meu micro-organismo, tá? Então, é nesse sentido, é nessa perspectiva que eu vou avaliar as minhas amostras.
E esses elementos aqui que eu vou mostrar para vocês são os elementos que são lá do pulmão, do ambiente pulmonar, que são do ambiente do trato respiratório inferior. Então, aqui eu tenho as células colunares ciliadas, ó. Então, por que são células colunares? Ó? Porque elas são como se fossem colunas, né? Eu vejo o núcleo dela aqui, ó, e elas formam que o citoplasma dela se alonga, formando como se fosse colunas, que foi aquilo que eu mostrei para vocês aqui, ó, células colunares presente aqui no meu esfregaço. Então, quando eu vejo essas células, eu tenho certeza que ela veio lá do pulmão, né? E eu tenho certeza que ela é uma amostra de alta qualidade. Eu tenho certeza que ela veio de lá. Outro elemento que eu vejo são as células fagocíticas, né? Principalmente macrófagos alveolares, né? Então, esses macrófagos alveolares, no pulmão, tenho muito macrófago, tá? Sistema de vigilância tecidual do pulmão, ela é altíssima. É por isso que o trato respiratório inferior ele é estéril, que eu tenho muitos elementos do sistema imunológico vigiando, combatendo os possíveis antígenos que cheguem lá, os possíveis micro-organismos. Então, quando eu vejo na minha amostra de escarro também a presença de macrófagos alveolares, ó, como é que eu sei que é macrófago, professor? Porque o macrófago é uma célula mononuclear, né? Tem um único núcleo, diferente dos neutrófilos, que eles têm esse núcleo polimórfico ou núcleo segmentado, tá? Então, preciso conhecer também as células imunológicas, senão não vou conseguir identificar. Então, aqui no meu trabalho, eu tenho que conhecer esses elementos, né? Ah, é pulmão, a amostra veio de lá, é o escarro. Eu tenho que conhecer quais são as células epiteliais constituintes do epitélio pulmonar. Eu tenho que conhecer as células do sistema imunológico para poder identificar se é um macrófago, se é um polimorfo nuclear ou não, tá? E, acima de qualquer coisa, o meu objeto de busca, que esse eu tenho que conhecer perfeitamente, né? Saber quais são os que causam infecção naquele local e qual é a morfologia dele. Para, no meio desta quantidade grande de informação, eu consiga olhar e identificar quais são esses elementos. Professor, acho que está muito longe aqui, não dá para eu analisar, eu podia confundir isso aqui com uma levedura. Aproxime, né? Pega a sua objetiva de 100, coloque e vá olhar, e lá você vai ver que essas células aqui, elas não têm a característica morfológica dos fungos. Elas não têm brotamento, são células que vão ter núcleos polimórficos, como nós vimos lá. Os fungos são diferentes disso, tá bom? Procurem outros campos para poder você avaliar. Então, eu estou mostrando coisas pontuais aqui, que é para você ter a noção. Então, o que seria uma amostra de alta qualidade? Seria uma amostra que tem a ausência de células escamosas, né? Presença de células do sistema imunológico em grande quantidade, indicativo de infecção. E, além disso, presença de células peculiares do tecido pulmonar, que são as células colunares ciliadas e os macrófagos alveolares. Então, quando eu vejo esses elementos, eu identifico que a amostra foi coletada adequadamente, eu identifico que está ocorrendo um processo infeccioso, porque eu vejo células do sistema imune, e se eu ver ainda, acima de qualquer coisa, o micro-organismo, eu vou conseguir definir que realmente ele está causando infecção. E como nós vimos aqui, ó, vou voltar aqui, eu tenho um único tipo de micro-organismo. Então, apesar desta amostra aqui ter passado do tempo indicado para a minha análise, mas isso não significa contaminação. Por quê? Porque eu tenho um único tipo de micro-organismo. Então, são essas perspectivas que eu queria colocar para vocês em relação a essa análise microscópica, tá? Então, nós já temos aqui informação sobre análise microscópica. Agora, eu quero avançar um pouco dentro da análise, né, da fase analítica. A gente vai passar agora um pouquinho para falar de
cultura. Como é que eu analiso a cultura de uma amostra biológica, né? Então, primeiro que a cultura, ela não é mais novidade aqui para nós. Nós já trabalhamos desde a microbásica, o que é o meio de cultura, quais são os tipos de cultura. Nós já trabalhamos como eu seleciono o meio de cultura, né? Nós vimos que eu preciso oferecer no meu meio de cultura nutrientes adequados para que o meu micro-organismo possa se desenvolver. Nós já vimos também como é que eu semeio a minha amostra nesse meio de cultura. Nós já vimos que, após o semeio, eu tenho que incubá-la na minha estufa com uma temperatura adequada e por um tempo adequado. E após esse tempo, eu vou fazer a minha análise, né? Eu vou verificar se houve ou não crescimento. Então, tudo isso nós já vimos. O que eu trago para vocês hoje é um aprofundamento. Como é que eu vou identificar o que está crescendo lá no meu meio de cultura? Então, em cultura, nós temos 3 possibilidades. Uma, a cultura da negativa. E o que significa isso? Significa que não vai haver crescimento de micro-organismo, como a gente está vendo aqui. Segundo, houve crescimento e o meu micro-organismo ele está isolado. E a terceira possibilidade é o crescimento de uma grande quantidade de micro-organismos. Então, lógico, se não cresceu, a minha cultura deu negativa. Eu nem tenho mais o que fazer a não ser emitir o laudo final. Não houve crescimento de micro-organismo. Pronto, terminei o meu trabalho. Agora, se houve crescimento, eu preciso determinar o que é que está crescendo lá para eu poder afirmar, né? Preciso determinar. Então, é a análise cultural que vai me dizer o que é que está crescendo lá. Nós já vimos também, então nós já vimos que as características desta colônia que está crescendo que vai me dizer qual é o micro-organismo, né? Então, é isso que eu vou avaliar. O que é que está crescendo? Opa, está crescendo essas colônias aqui e eu vou olhar. Mas não tem como eu saber, porque são milhares de micro-organismos, centenas de micro-organismos, centenas de micro-organismos patogênicos. Não tem, a não ser quando eu tiver muita experiência, eu já vou conseguir definir. Eu olho para a colônia e já digo, esse micro-organismo aqui provavelmente é tal, por exemplo, Serratia marcensis, né? Só que eu estou suspeitando, eu preciso avaliar para determinar. Então, se eu suspeito que é Serratia, eu vou avaliar a característica da colônia para ver se realmente ela se encaixa na característica das colônias de Serratia, tá? Então, como é que eu vou fazer essa avaliação do crescimento microbiano em meio de cultura? Primeiro que eu posso ter uma cultura pura. O que é uma cultura pura? É quando eu tenho o crescimento de populações de organismo único. Eu só tenho um tipo de micro-organismo aqui crescendo. Professor, como é que eu sei disso? Porque eu só tenho um tipo de colônia. A característica morfológica de todas essas colônias são iguais, são semelhantes. Igual a gente vê aqui, ó. Tá vendo? Está divergindo? Não. São colônias idênticas. Então, isso significa que essas colônias são de um único micro-organismo, tá? Vejam, eu não posso olhar para este aglomerado aqui. Aqui não me diz nada, aqui não tem informação morfológica da colônia nenhuma, né? Então, aqui é o meu esgotamento que eu fiz do meu material. Eu tenho que olhar para onde? Eu tenho que olhar para colônias isoladas. Então, se eu comparar, por exemplo, essas 3 colônias, essas 3 colônias são idênticas, né? Então, as colônias isoladas aqui, elas são todas iguais. É para elas que eu vou olhar e vou dizer, olha, aqui está crescendo somente um tipo de micro-organismo. Eu não posso confundir, eu não posso comparar com esta colônia, porque essa colônia eu tenho 4 colônias agrupadas aqui crescendo. Então, não tem como eu definir, né? Eu não posso comparar. Eu tenho que comparar as colônias que estão isoladas. Ó. Então, olha aqui, essas 4 idênticas. Quando eu comparo com essas 2, elas são idênticas também. A mesma coisa serve para cá. Esse aglomerado não vai me dar informação nenhuma. Eu tenho que olhar para as colônias separadas. Ó. Então, aqui, ó, essas 4 colônias aqui, idênticas. Se eu comparar com outras isoladas, a mesma coisa. Elas vão ser colônias idênticas. Então, quando tem o crescimento de um único tipo colonial, significa que ali só tem uma população
de micro-organismos. E isso eu chamo de cultura pura. Normalmente, onde é que eu vou ver as culturas puras? Eu vou ver quando eu utilizo um meio seletivo, ou seja, um meio que permite o crescimento somente daquele determinado micro-organismo, ou vou ver quando o meu sítio, a minha amostra que eu semei aqui, ela veio de um sítio estéril. Então, por exemplo, lá do pulmão é um sítio estéril. Então, se eu semear, eu esperaria que crescesse colônias puras. Mas nós não podemos esquecer que esta amostra que vem do pulmão, ela vai passar pelo trato respiratório superior. E aí ela pode levar alguns micro-organismos, tá? Então, um sítio estéril que realmente deve crescer somente um tipo de micro-organismo é o LCR, por exemplo. Então, quando eu coleto o LCR, eu espero que cresça um único tipo de micro-organismo, que é o que provavelmente está causando o processo infeccioso. Então, aí eu teria uma cultura pura. Então, vejam que nós estamos entrando no campo da avaliação, né, interpretação do meu meio de cultura, dos meus micro-organismos que estão crescendo no meu meio de cultura. A minha cultura mista, a gente vê que eu já não tenho mais o crescimento de um único tipo de micro-organismo, né? Eu tenho crescimento de populações de organismos diferentes. Professor, como é que eu sei que está crescendo micro-organismos diferentes? Porque eu tenho colônias diferentes, né? Olha aí essa colônia, é gritante. A característica dela é destoante desta colônia, por exemplo, né? Então, aqui eu tenho crescendo uma cultura mista, né? Essas culturas, normalmente, elas advêm de sítios contaminados, por exemplo. Esta placa aqui, essa cultura, eu tirei de um artigo em que o pesquisador avaliava a quantidade de microbiota presente no umbigo. Então, ele pegava o suave e coletava lá a amostra do umbigo e depois ele semeava. Olha aí a quantidade que crescia lá de diversidade de micro-organismos, tá? Então, ele sabe, aí ele começou, lógico, a separar e avaliar quem são cada micro-organismo desse que está crescendo, porque ele queria determinar qual a microbiota do umbigo. Então, aqui eu já tenho, vamos ver quantas possíveis colônias a gente tem aqui, quantos possíveis micro-organismos, avaliando superficialmente, diretamente. Então, olha só, eu tenho essa colônia, né, que é totalmente diferente dessa. Então, eu teria um micro-organismo, 2, 3 micro-organismos. Olha essas colônias pequenas aqui. Essa colônia pequena não é desse micro-organismo, é de um outro micro-organismo. Então, aqui eu teria, no mínimo, 4 a 5 micro-organismos presentes. Como é que eu sei disso? Eu sei porque as colônias são diferentes e isso me indica que são micro-organismos diferentes. De onde é que veio essa amostra aqui? Veio da pele, né? A minha pele não é um sítio estéril, é um sítio colonizado por uma grande quantidade de microbiota, de micro-organismos. Então, provavelmente, esses aqui são agentes da microbiota umbilical, de onde ele está fazendo essa avaliação, esse trabalho, tá? Então, é assim que a gente avalia. Então, essa cultura é uma cultura mista, é uma cultura que tem o crescimento de populações diferentes de organismos, e aí eu determino que é mista. No meu diagnóstico microbiológico, é lógico que eu vou minimizar isto, né? Como é que eu minimizo? Eu não quero, porque quanto mais micro-organismo crescer, mais vai atrapalhar a minha análise. Então, vamos imaginar que aqui o pesquisador quisesse saber se no umbigo tem Staphylococcus aureus. O que é que ele ia fazer? Ele ia pegar um meio de cultura que permitisse o crescimento do Staphylococcus aureus, pode ser um meio seletivo para Staphylococcus aureus. Então, por exemplo, o Bird Park é um meio que seleciona, que me indica quem o Staphylococcus aureus está presente ou não. Esse Bird Park é um meio que eu uso para analisar amostras alimentares, mas eu posso usar também na minha prática clínica, dependendo do meu objetivo. Então, se lá ele pegasse
o Bird Park, ia verificar, ia crescer, ia inibir o crescimento desses outros micro-organismos, ia permitir o crescimento do Staphylococcus aureus. Então, na minha prática clínica, eu quero minimizar esta aglomeração de micro-organismos. Eu quero que cresça não a minha microbiota, eu quero que cresça o meu agente patogênico, e a forma de fazer isso é utilizando meios de cultura seletivos, meios de cultura que permitam o crescimento do meu objeto de busca, que é o agente patogênico. Então, essa aqui é a cultura mista. Professor, na minha amostra cresceu mais de um micro-organismo, apesar de eu ter usado um meio seletivo, mas nós sabemos que tem micro-organismos que não são o quê? Exigentes nutricionalmente. Então, eles podem crescer lá. Tanto que, por exemplo, se você pegar uma bula de um meio de cultura seletivo, você vai ver que não cresce só especificamente aquele micro-organismo. Vai crescer 1, 2, 3. Ele vai minimizar. Então, por exemplo, não vai crescer mais 5, 6 tipos de micro-organismo. Vai crescer 1, 2, tá? Então, minimiza a minha avaliação. Então, no caso aqui, se eu usar um meio seletivo para procurar aquele micro-organismo, e mesmo assim cresceu mais de um, eu vou avaliar a colônia e vou verificar qual daquelas colônias é peculiar do agente que eu estou procurando, tá? Então, se aqui, por exemplo, fosse o meu objeto de busca fosse o Staphylococcus aureus, qual é que dessas colônias que parece com o Staphylococcus aureus? Nós já vimos lá, né? Do diagnóstico dos cocos gram-positivos, nós falamos do diagnóstico do Staphylococcus aureus. É lógico que essa colônia aqui não parece com a do Staphylococcus, né? O que mais se aproxima com a do Staphylococcus são essas colônias aqui, ó. São colônias médias a grande, bordas bem definidas, convexas. Então, eu pensaria em isolar este micro-organismo, retirar ele e isolar para avaliar. É lógico que a minha suspeita, ela precisa ser confirmada, né? Então, nessa cultura mista que eu falei para vocês, que cresce uma diversidade de população, eu olho para cá, então vamos lá. Lógico que aqui está bem mais limpo do que aqui, né? Então, vamos imaginar que, olha, eu usei um meio seletivo. Que meio seletivo seria esse, professor? Um meio que permite o crescimento de cocos gram-positivos. Ok. Eu usei um meio que permite o crescimento de cocos gram-positivos, mas aqui cresceu 2 cocos gram-positivos, ó. O Staphylococcus aureus e o Staphylococcus epidermidis. Então, vejo que mesmo no meio de cultura seletivo, vai crescer mais de um. Mas veja como já melhorou a aparência, né? Já não tenho uma grande quantidade de informação. Agora eu tenho 2 informações. E aí eu vou avaliar. Então, essas colônias aqui, ó. Por que que aqui é uma cultura mista? Porque é uma cultura que eu estou vendo o crescimento de 2 tipos de micro-organismos. Olha aí. As colônias são bem parecidas, está vendo? Porque o Staphylococcus aureus e o epidermide, eles fazem parte do mesmo gênero, né? Do gênero Staphylococcus. Então, a colônia deles são parecidas. Mas tem pequenas diferenças? Tem. Então, vamos lá. Olha a colônia. Bordas bem definidas do Staphylococcus, do epidermidis também. Vamos para o tamanho das colônias. Do Staphylococcus aureus, colônias médias, né? A do epidermidis, veja que já são colônias maiores, né? Colônias grandes. Quanto à cor, difere, né? Olha, do Staphylococcus aureus são colônias amarelas, a do epidermidis são colônias esbranquiçadas. Estão vendo? Então, difere. Então, aqui eu sei que é uma cultura mista, porque está crescendo 2 micro-organismos, porque eu sei que tem 2 micro-organismos, porque estão crescendo 2 tipos coloniais. Isso significa que não é do mesmo micro-organismo, tá? Se eu for avaliar microscopicamente, eu vou ver apenas diferença no arranjo. Então, por exemplo, o Staphylococcus aureus é cocos gram-positivos. O epidermide também são cocos gram-positivos. A única coisa que vai diferenciar os 2 microscopicamente é o arranjo, né? Que do Staphylococcus aureus vai ser em forma de cachos de uva e do epidermidis a gente vê eles em tétrade, de 4 em 4.
Olha aí a microbásica voltando aqui. Então, o arranjo é importante. Na verdade, as 3 características que eu visualizo lá na microscopia são importantes. A forma, o arranjo e a coloração. Vamos lá avaliar desses dois a forma. Todos dois são cocos, tanto epidermides quanto áureos. Então, não tem diferença. Quanto à coloração, os dois são gram-positivos. O que é que vai diferenciar eles? Apenas o arranjo, que um se agrupa em forma de cachos de uva e o epidermides fica agrupado de 4 em 4, como se fosse tétras. Então, essas minúcias eu preciso saber, porque se eu não souber, eu não vou conseguir diferenciar esses micro-organismos. Mais uma cultura mista, né? Aqui mais limpo ainda possível, porque eu sei aqui que é 2 micro-organismos, tem 2 colônias, ó, 2 colônias, diga-se de passagem, muito bonitas, né? Mas são diferentes, ó. Uma colônia grande, uma colônia intermediária, né? Colorações diferentes. É lógico que aqui eu sei que é uma cultura mista. Olha aqui, quando tá crescendo 2 colônias juntas, né? Então, esta colônia aqui é desse micro-organismo e esta colônia desse. É lógico que quando eu for fazer a minha avaliação, eu não vou pegar dessas colônias juntas aqui, né? Porque quando eu pegar uma alçada aqui, eu vou trazer os 2 micro-organismos. Ah, eu quero avaliar quem é esse micro-organismo. Eu pego desta colônia isolada. Ah, eu quero avaliar agora quem é morfologicamente, qual é a característica desse micro-organismo. Eu vou pegar desta isoladamente, tá? Então, isso só para mostrar para vocês essa característica. Eu tenho situações mais complicadas, né? De culturas mistas, que o autor aqui fez até uma brincadeira, né? Como se fosse uma galáxia, né? Para mostrar realmente a grande quantidade e abundância de micro-organismos que pode crescer em determinado meio de cultura, desde que esse meio seja um meio que permita o crescimento desses diversos micro-organismos. Então, aqui eu tenho uma aglomeração de micro-organismos, mas que, se olhar com mais carinho, eu vou identificar que não é um único tipo de micro-organismo. Eu tenho aquelas colônias amarelas. Ó. Olha essa colônia imensa que está crescendo aqui. Inclusive, pode ser a colônia de um fungo, né? Eu tenho que avaliar, tirar, analisar microscopicamente para ver se tem característica fúngica, né? Eu tenho colônias diminutas, muito pequenas, maiores. Então, aqui eu tenho uma diversidade. Isso é só para exemplificar para vocês a diversidade de micro-organismos presentes aqui. Então, em amostras advindas de sítios que têm microbiota, o crescimento que a gente vai visualizar é esse. Se eu pegar uma amostra de fezes e semear no meio de cultura nutritivo, vai crescer uma abundância de micro-organismos, porque lá no gastrointestinal, nas fezes, tem uma abundância de micro-organismos. Se eu pegar da pele, a mesma coisa. Então, entendem por que eu escolho para essas amostras advindas de um sítio contaminado, vamos dizer, com a presença de uma grande quantidade de microbiota, um meio seletivo? Porque eu não quero que cresça esta abundância. Eu quero que cresça o meu objeto de busca do meu micro-organismo. Tá? Professor, eu semeei a minha amostra e cresceu mais de um micro-organismo. Significa que está contaminado? Não. Eu tenho que avaliar o meu sítio, né? De onde veio esta amostra. Então, em culturas mistas, muitas das vezes, eu preciso fazer o que a gente chama de repique, né? Eu preciso fazer o subcultivo ou repique. Então, aqui eu tenho um meio clad, que é um meio que ele não é diferente, né, estranho para nós. É o meio que a gente usa para fazer urocultura, cultura de urina, né? Ou para semear outras amostras que eu suspeite que tem um agente da família Enterobacteriaceae crescendo, tá? Então, aqui eu semeio. Por que eu sei que aqui tem uma cultura mista? Porque está crescendo mais de um tipo de colônia. O professor está muito aglomerado, eu não consigo ver. Vamos olhar para colônias separadas, né? Ó, eu tenho colônias amarelas ou fermentadoras, que o meio me indica, e tenho colônias azuis, né? Da mesma cor do meio, que é o meio clad.
Então, isso já me indica que são 2 micro-organismos diferentes. O tamanho da colônia são diferentes, tá? Então, isso aqui é uma cultura mista, crescendo mais de um tipo de micro-organismo. Mas se eu suspeitar que o agente patogênico é este micro-organismo aqui, eu preciso isolar, né? Isso a gente chama de subcultivo. Então, eu vou pegar minha colônia isolada, vou pegar com a alça bacteriológica, vou retirar ela e vou semear no novo meio de cultura. Pode ser o CLED? Pode, já que a gente viu que ele cresce satisfatoriamente e, além disso, dá uma informação se ele é ou não fermentador. Quando eu semeio, olha o que vai acontecer. Quando eu semeio, deixo o tempo necessário para crescimento, o que é que eu espero? Crescer um único tipo de micro-organismo, né? Então, veja que aqui só cresceu agora, após o subcultivo, né? Após o repique ou a passagem, que a gente chama, deve crescer somente um tipo de micro-organismo, né? Isso a gente chama de isolamento. Eu estou isolando o meu agente infeccioso, aquele que eu suspeito. Mas, professor, este exemplo ele não se aplica à urina, por exemplo, porque urina, quando cresce mais de um micro-organismo, significa que ela foi contaminada. Isso é verdade. Mas o meio CLED eu posso usar, por exemplo, para a pele. Então, por exemplo, imagina que o paciente, o cliente, tem uma incisão cirúrgica, ele fez uma cirurgia. Essa cirurgia ela é próximo da região anal, onde tem fezes. Essa ferida cirúrgica ela está infectada. Por que eu sei que está infectada? Porque vai ter sinais clínicos lá, né? Hiperemia, secreção purulenta. Aí eu vou indicar. Isso indica que esteja ocorrendo um processo infeccioso. Aí o médico solicito cultura de secreção de ferida operatória. Aí vai ser coletado um swab e aí você vai semear no meio CLED, porque você pode suspeitar que é um agente da família Enterobacteriaceae, e nós vimos que tem vários agentes patogênicos que está causando esta infecção. Então você semeou e botou na estufa e após o crescimento você foi e verificou que houve o crescimento de 2 tipos de micro-organismos, os de colônia amarela e os de colônia azulzinha. Aí você vai pensar em qual agente patogênico? Você vai pensar no agente patogênico das fezes, que pode ser, por exemplo, essa colônia amarela. Eu acho que quem está contaminando esta ferida operatória é a Escherichia coli. E no meio CLED, a Escherichia coli, ela tem esta característica, né? Colônias amarelas. Para eu confirmar se provavelmente é Escherichia coli, eu vou retirar uma alíquota dessa colônia, vou olhar no microscópio, né? Fazer esfregaço, olhar no microscópio, e aí você viu, olha, é bacilo gram-negativo. Então, tudo indica que seja realmente desta família Enterobacteriaceae. Então, você isola ela. Você pega a colônia, semeia no novo meio, e aí o que é que você espera? Agora eu espero que cresça somente as minhas colônias amareladas. E aí eu acabei de isolar o micro-organismo e agora eu vou trabalhar com eles bioquimicamente para confirmar se é realmente Escherichia coli ou não, ou se é um outro agente da família Enterobacteriaceae. Professor, tudo isso é muito complexo. Se eu não tiver minha ideia organizada, realmente é extremamente complexo. Professor, eu não tenho como saber qual é a característica colonial de todos os micro-organismos, de todas as famílias do agente patogênico. É verdade, mas você precisa ter métodos de chegar a esta conclusão. Então, por exemplo, se eu suspeito aqui que o que está crescendo aqui, que essas colônias amarelas são Escherichia coli, eu tenho que olhar para a bula do meio que eu estou utilizando. Qual é o meio que eu estou utilizando? Meio CLED. O fabricante ele te entrega esta informação pronta para te ajudar no diagnóstico. E no início, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão consultar muito as bulas,
né? Então você pegou o meio clade, semeou a tua urina lá, e aí você viu que cresceu colônias amarelas. Poxa, não sei que colônia é essa. Você vai pedir ajuda lá da bula do meio de cultura que você está utilizando. Então essa aqui é a bula do meio clade, e lá ele diz a morfologia típica das colônias crescendo no agar clade. Então quem cresce lá no agar clade? Cresce Escherichia coli, cresce Klebsiella e Enterobacter, cresce Proteus, cresce Pseudomonas aeruginosa, cresce Enterococcus, cresce Staphylococcus aureus, cresce Staphylococcus coagulase negativo, tá? Então, todos esses micro-organismos, eles podem crescer lá no meio clade. Poxa, professor, e agora eu fiquei em dúvida se isso é Escherichia coli ou se é o Staphylococcus aureus, porque o senhor está falando que cresce. E o senhor já falou na aula passada que Staphylococcus aureus tem colônia amarela. Poxa, agora eu fiquei em dúvida. Eu Então, já ia falar isso. exatamente. Então, agora você vai avaliar. Tem saída para isso? Tem. Você vai lá para a bula. Então, vamos lá. Se a colônia for de Escherichia coli, olha o que o fabricante te diz. Vai crescer colônias amarelas, opacas, e o meio vai ficar amarelo. Tá? Vamos ver se essas características condiz. A colônia amarela é um ponto positivo para a Escherichia coli. Elas são opacas. Opaca, eu tenho que avaliar, aqui eu não tenho como mostrar para vocês, mas opaco é aquilo que não deixa a luz atravessar. Então, quando eu dobrar a placa assim, a luz não vai atravessar a colônia, eu não vou ver a colônia transparente. Isto é uma colônia opaca, né? Então, aqui ela é uma colônia opaca, eu não consigo ver através dela, tá vendo? Eu não consigo ver através dela. Vocês veem que o meio é bem límpido, transparente. Eu consigo ver a letra que está lá atrás da placa, tá vendo? Porque ele é translúcido, a luz consegue passar. Mas olha como essa colônia está em cima, que eu não consigo ver o que está lá atrás. Então, significa que ela é uma colônia opaca. E o meio ficará amarelo. O meio aqui está amarelo. Então, todas as características que o fabricante me diz que é da Escherichia coli estão presentes aqui nessa placa. Eu vou só mostrar para vocês aqui que o meu meio clade, ele é azul, tá vendo? Ele é azul. Se ele fica amarelo, é um indicativo, então mudou ali o pH, né? E o meio ficou amarelado. Ok, vamos lá. Vamos avaliar os outros então, né? Porque não é só ver essas características, eu preciso saber se os outros micro-organismos que crescem aqui também não condizem com essa característica colonial que eu estou vendo. Vamos lá. Klebsiella e Enterobacter. A Klebsiella e Enterobacter são colônias amarelas. Ok, colônia amarela. Vamos ver. Amarela a azuis esbranquiçadas, né? Muitas vezes mucoides. Então, uma colônia mucoide é uma colônia molhada, mucilaginosa, como se fosse um gel. Quando eu passo a minha alça lá, ela se desfaz. E não é a característica dessa colônia aqui. Esta colônia é uma colônia mais seca. A colônia de Escherichia coli ela é mais seca. Quando eu passo a alça, ela não se desfaz. Pelo contrário, às vezes eu tenho que passar com bastante força para retirar. Além do que, as colônias elas podem variar, né, de cor, de azuis a esbranquiçadas. Então, se fosse desse micro-organismo, eu não teria só colônias amarelas. Eu teria também outras colônias variando aqui, né? Colônias mais azuis, mais esbranquiçadas. Então, isto aqui, ó, essa característica e mais a característica mucoide me diz que esta colônia ela não é de Klebsiella, tá? Pelo contrário, a de Klebsiella ela é como um gel. Se eu passar minha alça lá, ela vai se desfazer imediatamente. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de mostrar isso para vocês na prática. Mas, infelizmente, esses são agentes patogênicos e que vocês vão ver muito no dia a dia de vocês, mas aqui na prática é meio complicado a gente botar vocês em contato com esses agentes patogênicos, tá? Vamos lá. Então, a gente elimina. Quem está ganhando a corrida aqui? Escherichia coli, porque todas as características condiz com o que está crescendo aqui.
Proteus, colônias azuis translúcidas. É o que eu estou vendo aqui? Não, as colônias são amarelas, já elimino, né? Então, colônias azuis translúcidas, meio verde, o meio está amarelado, né? Meio verde ao azul não condiz. Então, o proteus não é o que está crescendo. O proteus está crescendo bem aqui, tá? Tá vendo, ó? Colônias translúcidas, ó. Colônias azuis translúcidas, meio verde ao azul, ó. Tá vendo? Verde azulado. Essa colônia aqui é do proteus, mas não é essa que a gente está avaliando que está crescendo aqui. Pseudomonas aeruginosa. Ele cresce no meio clade? Cresce. Só que a característica colonial dele é colônias, vamos lá, colônias verdes, é colônia amarela, não condiz. Superfície típica mate, né? Mate é aquela o centro da colônia é mais ressecado do que as bordas. Periferia irregular, né? Até que a gente vê aqui uma certa irregularidade. E o meio azul. O meio está amarelo, as colônias são amarelas e não verdes, então a gente elimina a Pseudomonas. Enterococos. Colônias de pequena dimensão, essas colônias elas não são pequenas, elas são de média a grandes. Amarela, né? Amarelo condiz aqui, com cerca de 0,5 milímetro, né? Lógico que a gente não vai medir as colônias, mas 0,5 milímetro, uma colônia com 0,5 milímetro é uma colônia pequena, tá? É uma colônia pequena. E o meio amarelo, tá? Então, colônia de pequena dimensão não tenho aqui. Amarela com cerca de 0,5 milímetros e o meio amarelo, tá? Então, o Enterococcus aqui não se encaixa. Tem coisas que ainda nós vamos pensar. Poxa, mas eu fiquei em dúvida, professor, eu acho que é Enterococcus. Vamos lá, vamos avaliar novamente. Colônias de pequena dimensão. Poxa, não consigo determinar aqui se é pequeno ou grande. Ok. Amarelas, ok, amarela. E o meio está amarelo. Pronto, agora eu fiquei em dúvida. Eu acho que é Enterococcus. Aí a minha pergunta para vocês. Como é que vocês iam sair desta encruzilhada? Como é que vocês iam tirar essa dúvida de vocês? Para dizer e afirmar, não é Enterococcus. Alguém aposta aí? Porque eu estou avaliando a cultura, a colônia. Mas eu posso analisar esta colônia para avaliar se é o meu micro-organismo ou não, né? Na verdade, eu vou fazer isso, vou já mostrar para vocês. Eu avalio novamente microscopicamente essa colônia para determinar o que está crescendo lá. Porque vocês estão vendo que às vezes é meio enganoso a colônia, né? Então, eu fiquei em dúvida agora se é Escherichia coli ou se é o Enterococcus. Como eu ia sair dessa encruzilhada? Poxa, se eu estou em dúvida, eu vou pegar esta colônia, vou fazer um esfregaço e vou olhar lá no microscópio. É a morfologia do micro-organismo que vai me retirar dessas dúvidas. Então, vamos lá. Eu tirei a colônia, fui olhar e eu tinha bacilos gram-negativos. Mais um ponto para a Escherichia coli, que é bacilo gram-negativo. Os enterococos, eles são cocos gram-positivos. Tá vendo como a microscopia me ajudou a sair da encruzilhada? Né? Então, apesar da colônia aparecer muito, ó, eu ter ficado em dúvida, né? Depois de um tempo eu vou conseguir definir tamanho das colônias e isso vai me ajudar grandemente. Mas aqui nesse momento nós poderíamos ficar em dúvida e é a microscopia que vai me salvar. Então, se eu olhei e tem bacilos gram-negativos, significa que a Escherichia coli não é o Enterococcus, que o nome já diz, Enterococcus, são cocos gram-positivos. Vamos lá para o Staphylococcus aureus, para verificar se não é ele. Colônias amarelas, ok. Cor uniforme, meio amarelo. Novamente, eu fiquei em dúvida. Eu acho que pode ser Staphylococcus aureus que está crescendo aí. Quem vai me salvar novamente? A microscopia. Então, para ser Staphylococcus aureus, eu tenho que ter cocos gram-positivos que se agrupem em cachos de uva crescendo aqui. Né? Mas como nós avaliamos, o que tem aqui é colônias amarelas opacas meio amarela
e microscopicamente são bacilos gram-negativos, tá? E vamos avaliar o último, Staphylococcus coagulase negativo. Quando vocês ouvirem esse termo coagulase negativo, se refere ao grupo de estafilococos que são coagulase negativa. O Staphylococcus aureus é coagulase positiva e as outras espécies são coagulase negativa. O epidermides, o saprofítico, eles são chamados também de de Staphylococcus coagulase negativo. Colônia amarela pálida, aqui a gente tem um amarelo vivo, né? Mais opacas, elas são opacas, né? Mais opacas que o Enterococcus fecalis. Então, quem me salvaria aqui? Primeiro, veja, eu observei e cheguei à conclusão dos prováveis micro-organismos. Então, quais eram os micro-organismos que eu ficaria aqui? Ó, eu ficaria entre a Escherichia coli, entre o Enterococcus e entre o Staphylococcus aureus e o Staphylococcus coagulase negativa. Quem seria o meu salvador aqui? A minha microscopia. Porque se eu visse bacilos gram-negativos, seria quem? Eu afirmo agora que é a Escherichia coli. Se eu analisasse e visse cocos gram-positivos, agora eu poderia afirmar que pode ser um desses 3 micro-organismos aqui, tá? Então vejo que a minha cultura, apesar de ser mais aprimorada, de ser mais sensível, mas ela ainda vai me deixar dúvidas. E eu preciso avaliar isso de forma perfeita, seguindo a minha sequência metodológica que eu tenho dado para vocês. Ok? Então vamos lá. Chegou a minha urina, nós já fizemos isso na prática. Eu avaliei macroscopicamente se tinha alguma alteração. Posso verificar ou não a alteração, nós vimos lá na prática. Depois eu vou analisar microscopicamente. E microscopicamente, eu vi bacilos gram-negativos. Ok, guardei esta informação. Semeei esta minha amostra no meu meio de cultura. Qual meio de cultura? Um dos que a gente utiliza para urina, meio CLED. Lá no meu meio CLED, cresceu colônias amareladas. Eu vou olhar na bula do meu meio de cultura que eu utilizei CLED, e aí eu vou ficar aqui entre esses micro-organismos que têm colônias amarelas, ó. Escherichia coli. Já eliminei aqui somente o Proteus e a Pseudomonas, tá? Vou ficar entre a Escherichia coli, o Enterococcus, o Staphylococcus e os Staphylococcus coagulase negativo. Ok, fiquei em dúvida, né? Isso aqui pode ser... Vamos filtrar e vamos deixar 2. Eu fiquei em dúvida aqui entre a Escherichia coli e o Staphylococcus aureus, né? Que a colônia parece, né? Colônia parece tanto com um quanto do outro. Poxa, e agora? Como é que eu vou resolver essa situação? Eu pego um fragmento dessa colônia, né? Já que a minha colônia é pura, a minha cultura é pura, só tenho micro-organismo, faço a microscopia novamente. Eu vi que o que tem aqui é bacilo gram-negativo. Então, eu já elimino quem? O Staphylococcus, porque o Staphylococcus ele é coco gram-positivo, tá? Então, a minha microscopia é salvadora neste momento. Pronto. Então, agora eu sei que o que está crescendo aqui é um bacilo gram-negativo e eu suspeito que seja a Escherichia coli, que é um integrante da família Enterobacteriaceae. Eu faço o teste da oxidase nesta colônia. Se der oxidase negativo, é mais um ponto para a família Enterobacteriaceae, porque todos os integrantes são oxidase negativa. Então, eu já sei aqui neste momento que o que está crescendo aqui é o integrante da família Enterobacteriaceae. Por quê? Porque os integrantes da família Enterobacteriaceae são bacilos gram-negativos, oxidase negativo. Agora eu vou selecionar a minha bioquímica para quem? Bioquímica para a família Enterobacteriaceae. Vou pegar essa colônia e vou semear naquela bateria de tubos que nós vimos na nossa aula prática e depois eu vou fazer a minha leitura, né? Então, na minha leitura,
Aqui, ó, semeei o meu micro-organismo na minha bateria bioquímica da família Bacteriaceae e vou fazer a minha leitura. A minha leitura é fermentação. Ele fermenta os dois tipos de açúcares, tá vendo? Ficou amarelo, mudou do vermelho para o amarelo. Então, a interpretação aqui, ó, ácido, ácido. Ele produz gás, porque eu estou vendo aqui a bolha sendo formada, né? É gás positivo. Sulfeto de hidrogênio, ele não produz, não ficou escurecido o meu meio, sulfeto de hidrogênio negativo. Voger-Proskauer, que é aquela fermentação pela via butinoglicólica, é negativo. Por que é negativo? Não formou aquele anel cereja aqui na superfície. Então, é Voger-Proskauer, negativo. Indol, positivo, formou aquele anel avermelhado aqui na superfície, então indol positivo. Citrato negativo, o meio não mudou para o azul, ficou esverdeado, citrato negativo. Urease negativo, né? Urease, o meio amarelo, se tivesse mudado para o rosa, seria urease positivo. Como permaneceu aqui da mesma cor do meio original, significa que é urease negativo. A motilidade, aqui a motilidade é positiva, tá? Por que está vermelho aqui? Depois a gente vai entender isso quando nós formos fazer o exercício lá na primeira aula prática. Mas esse micro-organismo ele foi deixado aqui neste ponto e ele conseguiu migrar deixando o meio todo vermelho. Então significa que a motilidade aqui é positiva. E a lisina, que é um carboidrato, também é positiva, porque a lisina é uma cor alaranjada e mudou para o rosa, então é lisina positiva. Então a leitura, né, eu semeei meu micro-organismo aqui, incubei, e agora o que eu fiz com vocês aqui foi a leitura da minha bateria bioquímica. E essas características observadas, elas se encaixam perfeitamente na característica bioquímica da Escherichia coli, que é aquela bioquímica já estabelecida, presente lá no livro, na minha tabela, no meu laboratório. Então, se encaixou perfeitamente, eu acabei de fazer o diagnóstico da Escherichia coli. Então, quem é que está presente aqui na minha urina? A Escherichia coli. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Fazendo esta sequência de análises, coletando informações microscópicas, coletando informações culturais, coletando informações bioquímicas, tá? A teste da oxidase é um teste bioquímico também. Coletando informação bioquímica, e com essas três informações eu acabo chegando ao meu diagnóstico, que o que está presente aqui na minha urina é a Escherichia coli, tá? Então é isso que vocês vão trabalhar no dia de vocês, quando vocês forem fazer o diagnóstico microbiológico. Eu exemplifiquei aqui a urina, mas vocês precisam tomar cuidado quando estiverem analisando outras amostras, tá? Porque outra amostra terá outra característica macroscópica, terão outros micro-organismos que causarão infecção lá naquele local, terão outras características culturais e terão outras características bioquímicas que vocês precisam avaliar. Ok? Então, com isso, a gente encerra essa parte teórica que nós prometemos para vocês trabalhar aqui. Ainda tem um finalzinho que vocês vão aprofundar muito isso lá na Microclínica 2, que é a parte final do diagnóstico, que é a fase pré-analítica. A fase pós-analítica, que é a emissão do laudo. Mas o que está nesta fase? Nós já conversamos lá na teoria. Um outro profissional vai revisar esta conclusão que você chegou, né? Este trabalho que você chegou, esta conclusão final que você chegou, ele vai avaliar se realmente condiz. Realmente condiz tudo. Pronto, aí ele afirma. É uma segunda avaliação. E o final vai ser a emissão do laudo. A emissão do laudo vai ter o modelo de cada laboratório, a sua forma de emitir o laudo, né? Muitos são simples, vai dizer houve crescimento de micro-organismo,
ou aqui no caso, como era que a gente ia emitir esse laudo. Então, aqui a solicitação foi, solicito urocultura. Pronto. Aí você coletou o material, analisou, chegou à conclusão de que o que tinha lá na urina era a Escherichia coli. Seu colega avaliou o seu trabalho, viu que está tudo ok, não tem nenhum erro, nenhuma alguma confusão que tenha sido feita nesse processo, viu que está tudo ok, agora você vai emitir o laudo. Então, o laudo será: houve crescimento de micro-organismo ou houve o crescimento de Escherichia coli. Outra forma, cultura positiva para Escherichia coli. Tá? Então, são várias formas de você emitir esse laudo final, e isso não tem um padrão. Você pode fazer o padrão lá do seu laboratório. E quando vocês forem fazer estágios no final do curso de vocês, e quando vocês forem já trabalhar na área, vocês vão ver que já tem estabelecido a forma de cada laboratório emitir o seu laudo. O importante é a resposta, é o resultado final. Qual é o resultado final aqui? Que o que estava presente lá na urina era a Escherichia coli, e é ela que está causando o processo infeccioso lá na bexiga urinária. Ok? Alguma dúvida? Não, professor. Então, hoje a gente encerra a parte teórica aqui com vocês. Nós temos ainda uma programação até o final agora de novembro. Então, no dia 23, deixa eu só olhar aqui, dia 23, que dia que é a nossa próxima aula. 23 é segunda-feira. 23, a gente vai fazer um exercício lá na aula prática, tá? E quem não puder estar presente, eu vou enviar esse exercício para a plataforma. Será o nosso segundo exercício, porque o primeiro nós já fizemos, tá? Então, será o segundo exercício. No dia 27, que é a próxima sexta-feira, a gente vai fazer a revisão para a segunda verificação, tá? E no dia 30, que é o nosso último dia, o dia 30 já inicia a segunda verificação, tá? Então, a gente ainda tem o dia 23 e o dia 27 para trabalhar. 23 a gente vai fazer mais um exercício e no dia 27 a gente fará a revisão para a segunda verificação. Ok? E aí, a partir do dia 30 de novembro, já é prova de segunda verificação, segunda chamada e verificação final. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Não, ok. professor, nenhuma. Tá tudo ok. Então tá, pessoal. Então por hoje é isso, tá bom? Desejo um bom dia a todos. Bom dia, Bom dia, professor. professor. Bom dia.